Vamos lá, galera. Dando continuidade no nosso curso de eletricista residencial. Essa é a segunda parte, né? Vamos estar falando agora de simbologia elétrica. Galera, as simbologias, elas são extremamente importantes para que você consiga fazer uma leitura e interpretação de um projeto elétrico. Vamos lá, por exemplo, você vai fazer vai prestar um serviço com uma construtora ou até mesmo para um engenheiro, um arquiteto, a prestar um serviço elétrico, ele vai chegar com um projeto elétrico para você fazer a leitura e interpretação e logo após a execução de tudo aquilo que está ali no projeto, na planta, né? Então, é de extrema importância você saber ler e interpretar um projeto elétrico. E com isso, eu venho aqui trazer as simbologias mais usadas nas instalações residenciais. Lembrando também que é um pontapé inicial para aqueles que também têm vontade de se tornar um projetista, que queira ir mais adiante. É uma área muito produtiva, uma área muito boa do mercado profissional, projetista elétrico. Tá? Então, aqui eu vou estar trazendo aqui as mais usadas, tá? As simbologias mais usadas em projetos elétricos, que são elas: ponto de luz incandescente, ponto de luz fluorescente, tomada baixa, tomada média, tomada alta, interruptor de uma seção, interruptor de 2 seções, interruptor de 3 seções. Galera, interruptor de 1, 2 ou 3 seções, o que quer dizer seção? A seção nada mais é do que aquela tecla, aquele botão que a gente aperta para acender e apagar a lâmpada, a luz. Aquilo ali que é a seção. Uma seção é um botão, 2 seções é 2 botões, 3 seções, 3 botões e assim por diante. Interruptor paralelo, three-way. O interruptor paralelo, o three-way, ele é o interruptor, são 2 interruptores para comandar a mesma lâmpada, ligado de forma paralela. Por 2 interruptores, você comanda a mesma lâmpada por locais diferentes. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma lâmpada na subida da escada, no meio da escada. E eu tenho um interruptor lá embaixo, na escada, e tenho um interruptor lá em cima na escada. Eu fazendo um three-way, ligando um three-way, eu consigo, quando eu estiver lá em cima, acender e apagar essa luz. E quando eu estiver lá embaixo, acender e apagar essa luz também. Para que eu não precise subir, né, e lá em cima acender ou apagar a luz. Ou se eu estiver em cima e lá embaixo apagar ou acender a luz. Então o three-way serve para isso. Você comanda a mesma lâmpada por 2 pontos diferentes. O interruptor intermediário, conhecido também como four-way, é basicamente 2 three-way e um intermediário no meio. São 3 no caso, ou a partir de 3. Um intermediário no meio entre os 2 three-ways, entre os 2 interruptores paralelos. Ele faz você comandar por 3 pontos a mesma lâmpada, tá? Os 3 locais diferentes. Também temos a campainha. Também temos o quadro de distribuição de luz e força. Eu também chamo de quadro de distribuição de circuitos, QDC. Alguns chamam de QDL, outros de QDLF, outros de QDC. Eu aprendi lá no meu primeiro curso de elétrica predial, eu aprendi QDC, quadro de distribuição de circuitos, também está de uma forma correta. Condutores. Os condutores são o que? A gente já falou na primeira aula. Os condutores são tudo aquilo que conduz a eletricidade. Mas como a gente está falando aqui da elétrica residencial, os condutores são os fios, tá? Os cabos. Deixa eu deixar uma observação aqui. É sempre bom compartilhar algumas informações, né? Para esse caso, pode ser que pareça bobo, mas eu já vi isso em prova. Eu costumo fazer provas online, exercícios, assim, para
está sempre praticando, eu já vi isso. Estava escrito lá, qual a diferença entre cabo e fio? Vocês sabem? Eu não sabia. Até um tempo atrás, não é que eu não sabia, eu nunca tinha parado para pensar. Então, o cabo, ele é um conjunto de fios. O fio, ele é único. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. O fio rígido, aquele cobre antigo, lembra aquele fio antigo que é grosso? Quando você descasca ele, só tem um, né? Ali dentro. Isso é fio. Agora esses mais novos, que você descasca ele, tem vários fiozinhos, vários cobrezinhos. Então, aquilo ali é cabo. Um conjunto de fios, vários fios, se torna cabo. O fio é único. O fio é único. Quando passa de um fio, quando são vários fios, um conjunto de fios, é cabo. Então, aqueles rígidos era fio. Tá? Esses, hoje em dia, a maioria são cabo. Enfim, voltando aqui. Os condutores, que a gente vai ver muita simbologia, que a gente vai aprender hoje, são os condutores de fase, neutro, terra e retorno. E também os eletrodutos, né? Muito conhecido como conduíte. A gente vai ver também a simbologia. Isso tudo aqui, gente, é simbologia. É o básico do residencial. Tem que saber, tem que aprender isso aí para fazer uma leitura de projeto. Você receber aquele projeto lá, botar em prática, executar sem nenhum problema. Porque não adianta. Se você não souber isso, você vai pegar um projeto e você não vai saber nem por onde começar. Porque você não vai saber o que está pedindo ali naquele projeto. Então a simbologia é essencial para o eletricista. É de extrema importância saber esses símbolos para ler e interpretar um projeto elétrico residencial básico. Já está escrito ali. Então vamos lá. E outra observação. Tudo isso que eu estou apresentando aqui não é coisa da minha cabeça não. Tudo isso que eu estou apresentando eu retiro da ABNT. Tá? Ou melhor, da NBR 5410. Sendo que nesse quesito de simbologia, né, nesse tópico, isso aí é da NBR 5444, tá? Que é a norma regente, né, das simbologias elétricas em baixa tensão, residenciais no caso, aqui no nosso caso, né? Então tudo que eu estou colocando aqui não é coisa inventada não, tá? Tudo vem dentro da norma estabelecido pela NBR 5410. NBR, para quem não sabe, é a norma brasileira registrada, tá? Isso tudo, a NBR é tudo englobado na ABNT. Não sei se vocês conseguem ver aqui no fundo aqui, ó, o símbolo da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então tudo aqui pode ir com segurança, pode ir tranquilo que é de boa procedência. Vamos lá. Condutores e eletrodutos. Condutores, cabos e fios. Eletrodutos, conduítes. Simplificar aí para vocês. A forma técnica de falar é essa daí, tá? Mas a forma do dia a dia, fios e cabos e conduíte. O primeiro item, o item 5.1, ele é um eletroduto embutido no teto ou na parede. Toda vez que vocês pegarem um projeto e verem essa risca assim, ó, esse desenho assim, contínuo, tá vendo? Contínuo, ele é um eletroduto embutido ou no teto ou na parede. Se ele estiver por dentro da parede ali no projeto, você já sabe que é na parede. Se ele estiver na distância assim, no meio do cômodo, você já sabe que é no teto, tá? O de baixo é o seguinte, ele é pontilhado porque ele é subterrâneo. Se você vê ele na planta, no projeto, na direção assim do meio da casa, pontilhado, ele tem a diferença. Se você vê o primeiro ali, ó, o que é embutido no teto, você vê ele no meio da casa, ele está no teto, ele está pela laje. Por quê? Porque ele está com a linha contínua. Agora, se for com a linha tracejada, pontilhada, você já sabe que ele é embutido no piso, ou seja, subterrâneo, ele está passando por baixo do chão, tá? Esse aí são os mais usados, esses dois são os mais usados
em residências. O embutido no teto, na parede, né? E também o do subterrâneo. Aquilo ali, aquela especificação ali, que está um 25, aquilo ali é 25 milímetros. É a espessura do eletroduto, tá? Que equivale a 1 polegada. Mas tem outras medidas também. Vamos lá. O próximo, 5.3 ali, é o eletroduto de telefone no teto. Não é muito usado hoje em dia, mas possa ser que vocês peguem algum serviço, algum cliente aí que peça, né? Então é sempre bom trazer. 5.4 também é telefone, porém embutido no chão, né? Subterrâneo. O próximo é para campainha, som, anunciador ou outro sistema. Esse aí é mais usado em campainha e som. Tem casas aí que tem som ambiente no teto, no forro. Não sei se já repararam a caixa de som ambiente. Então, essa tubulação aí ela é específica para esse tipo de circuito. Circuito de som, circuito sonoro, campainha, entre outros. 5.6, a partir daí a gente já vem falando dos condutores, dos fios, dos cabos. Sempre que você pegar o projeto, ver lá essa linha significa o que, gente? O que eu falei lá, o primeiro item lá em cima? Essa linha é o que? Essa linha é o eletroduto. Esse aqui, nesse caso aqui, é o eletroduto embutido no teto ou na parede. Sempre que você vê o eletroduto com essa risca assim, significa que isso aqui é a fase que está dentro do eletroduto. Tá? Significa que tem uma fase passando por dentro daquele eletroduto. No projeto vai estar assim, exatamente assim. Embaixo, esse L invertido aqui, ó, significa que tem um neutro passando naquele eletroduto. Tá vendo? O item 5.8, esse risquinho aqui pela metade, é como se fosse uma fase, só que pela metade. Ele significa que tem um retorno de lâmpada, né, passando ali por aquele eletroduto. E o item 5.9 é o mais fácil, na minha opinião, de se memorizar. Por quê? Ele é um T, né? Ele é o condutor de terra. Ali mostra que está passando um condutor de terra. É o T de terra. Não tem como esquecer disso. Então, galera, esses aí são os eletrodutos e os condutores. A simbologia essencial para fazer a leitura e interpretação do projeto. Condutores e eletrodutos. Vamos dar continuidade, que a gente vai ver tomada, interruptor, ponto de iluminação, entre outras coisas. A gente tem que pegar isso aí tudo. É um material de grande importância, né? Isso daí é muito bom a gente prestar atenção nisso daí. Aqui nesse próximo tópico, a gente fala dos quadros de distribuição, né? Que são os quadros de disjuntores, que ficam todos os disjuntores na residência. Então, são os quadros e eles também têm a simbologia. No primeiro item aqui, ó, número 6.1, a gente está vendo ali um quadro parcial de luz e força. O que é um quadro parcial de luz e força? O que é um quadro parcial? O quadro parcial é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma casa, a casa já está pronta. A nossa casa tem o quadro geral, né? Com todos os disjuntores já dimensionados, tudo certinho, bonitinho. Será que daqui a 5 anos eu tive a brilhante ideia de construir lá em cima do terraço? Beleza. Só que o meu quadro da minha residência embaixo não tem mais espaço para nenhum disjuntor. É aí que entra o quadro parcial. Ele pega a parte que não cabe no geral e se cria nesse quadro parcial. Ele é parcial, ele só tem parte do circuito ali. Entendeu? Por exemplo, construir lá no terraço. Fiz 2 cômodos. Aqueles 2 cômodos lá, os circuitos eu jogo nesse quadro parcial. Os disjuntores, entendeu? Esse é o significado do quadro parcial de luz e força aparente. O que é aparente? Aparente ele é porque não é embutido. Tem o embutido e tem o aparente. O embutido fica embutido dentro da parede, aquele que é embolsadinho, tudo chumbadinho, bonitinho.
E o aparente não, ele é por fora, ele é parafusado na parede. Basicamente isso, tá? Essa é a diferença. Quando você vê essas ranhuras assim, ó, significa que ele é aparente. Quando você vê o murinho e ele metade para dentro, significa que ele é embutido. Tá? O quadro é embutido aqui. Esse aqui é o embutido. Quando você vê ele todo preto, você já sabe que ele é o quê? Um quadro parcial. Grava isso. Todo preto ele é parcial. Quando vê metadinha, metade preto, metade branco, ele é o quadro geral. Todos os disjuntores estão ali. Esse é o quadro geral. QDC, quadro de distribuição de circuitos, ou QDLF, quadro de distribuição de luz e força. Cada um fala de uma forma, né? Mas vamos lá. Vamos prosseguir. O mais usado em residências é esse 6.4, que é o embutido, né? Quadro geral de luz e força embutido. Ele fica dentro da parede, como falei, chumbado, tudo certinho. Esse é o mais usado em residências, tá? Logo abaixo, a gente tem o de telefones, né? É a caixa para telefones. E também a caixa para medidor. Essa caixa para medidor, o medidor é aquele mais conhecido também como relógio, né? Que é da concessionária, onde registra o consumo da sua residência. Ele também tem a simbologia dele. Aqui, ó, embutido, caixa de medidor embutido, tá vendo? Aqui basicamente são esses os principais para as residências, né? Vamos lá, dar continuidade. Interruptores. Muito importante prestar atenção nesse tópico, interruptores. 7.1. Esse é o simples. Eu acho que é o mais usado nas residências, né? O mais usado, esse daí. Interruptor de uma seção. Como eu falei antes, uma seção é o quê? É uma tecla, é um botão onde você acende e apaga a luz. Ele é um símbolo, o símbolo do interruptor de uma seção é um círculozinho simples, né? Interruptor simples. Ele também é chamado de interruptor simples. É um círculo com a letrinha do lado, que é a letra que comanda ele, né? Ou, aliás, é a letra que ele comanda. O interruptor comanda o ponto de iluminação. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma lâmpada e no mesmo cômodo tenho que ter um interruptor, né? Esse interruptor eu vou identificar ele no projeto com a letra A, e essa mesma lâmpada que é comandada pelo meu interruptor, eu tenho que colocar com a mesma letra que eu botei lá no interruptor, letra A. Deu para entender? Vou tentar fazer um exemplo aqui, não sei se vai ficar bonito não, mas vamos lá. Ó, vou pegar a caneta aqui, ó. Deixa eu botar preto. Aqui, ó. O símbolo de lâmpada incandescente, vou botar a lâmpada incandescente, é um círculo, só que grande, né? É igual o interruptor, só que ele é grande. O símbolo aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada. Essa lâmpada, vamos supor que essa lâmpada ela tenha 100 VA. Ó, 100. Deixa esse VA para lá. Aí, deixa eu apagar isso aqui, senão vai atrapalhar o entendimento. Vou tentar facilitar ao máximo. Isso aí é uma lâmpada, né? Agora eu vou desenhar o interruptor. Fiz que isso aqui é um cômodo, tá, gente? Ó, aqui é o interruptor. É um círculo pequeno, tá vendo? Ficou meio feio, mas dá para entender. Esse interruptor comanda essa lâmpada, mas para isso eu tenho que identificar. No projeto ele é identificado. No projeto ele é identificado, ou seja, aqui eu vou botar a letra A para identificar. Ó. Letra A. E aqui também letra A. Por quê? Porque o meu interruptor ele comanda aquela lâmpada ali. Esse interruptor da letra A comanda a lâmpada da letra A. Se eu quiser fazer outra aqui, ó, por exemplo, outro cômodo, aqui é... Não, vou botar no mesmo cômodo, vou botar que aqui é a sala. Aqui na mesma sala eu vou botar outra lâmpada. Só que eu quero comandar ela de um ponto diferente. Ó, a lâmpada, ó, interruptor. Vamos lá. Agora eu vou comandar pela letra... Deixa eu corrigir, porque sempre é com letra minúscula. Sempre letra minúscula.
Vamos lá. Letra B. Aqui, ó. Agora, a letra B que comanda essa lâmpada aqui. Porque se eu botasse A, o comando é ser por esse interruptor. Deu para entender? O A comanda o A. O B comanda o B. Ah, mas se eu quiser comandar essa lâmpada aqui por esse daqui, consigo. É só fazer assim, no projeto, identificar direitinho e depois botar na prática. Esse interruptor morre aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Letra A. Interruptor A comanda essa lâmpada e comanda essa lâmpada. Deu para entender, galera? Então, basicamente é isso. Aquela letrinha ali é para identificar o comando do ponto de iluminação. Ali está identificando onde ele comanda. Entendeu? Logo abaixo, a gente vê basicamente o que eu desenhei aqui agora. Ali embaixo a gente vê o de duas seções, de duas teclas. O de duas seções, eu comando dois pontos. Entende? De duas teclas. Uma tecla acende uma lâmpada, a outra tecla acende a outra. Basicamente é isso. Eu vou identificar a lâmpada A e a lâmpada B. No projeto vai estar assim, gente. Não tem erro. Tá? Não tem erro. Não tem nada de diferente. Nada diferente disso. No outro 7.3 aqui, no item 7.3, são três seções. Eu comando três lâmpadas. São três teclas. Cada tecla eu comando uma. Três lâmpadas. Lâmpada A, B e C. Tecla A, B e C. Deu para entender? Não tem erro. O three-way é aquilo que eu tinha falado antes. Eu comando a mesma lâmpada por dois pontos diferentes. A mesma lâmpada eu comando por dois pontos diferentes. Eu poderia até fazer aqui a ligação aqui agora, mas não vai ter espaço. Eu queria até fazer aqui para vocês entenderem aqui, mas não vai ter espaço não. O three-way é dois pontos diferentes e o four-way eu comando por três pontos diferentes. No meio tem um interruptor intermediário e paralelamente a ele eu tenho dois three-ways, dois interruptores paralelos, onde eu comando uma lâmpada por três pontos diferentes. Tá? Pontos de iluminação é aquilo que eu falei, o exemplo que eu dei. O círculo pequeno é interruptor, o círculo maior, lâmpada. Ponto de iluminação, tá vendo? Aqui, tá vendo a letra A? Lembra que eu falei que na lâmpada tem que ter a identificação também do comando? Aí, tá aí, identificado, letra A. Sempre vai ser assim, sempre no projeto, não vai mudar. Tá? Nunca, vai ser sempre assim. Nunca eu não sei, né? Vai que mude lá daqui a 100 anos. Mas vamos lá. O que é esse traço 4 traço? O que é esses números aqui? O traço 4 traço, o traço número traço, pode ser o 4, pode ser 1, pode ser o 3, pode ser 5. Isso aqui significa o circuito daquele ponto de iluminação. Nesse caso aqui é o circuito 4. No projeto, está me identificando que aquela lâmpada ali faz parte do ponto de iluminação, faz parte do circuito 4. Sempre assim, lâmpada, tomada, tudo no projeto tem a identificação do circuito. E fica sempre assim, traço, número, traço. Se fosse circuito 2, aqui ia ter traço, número 2. Traço, 2 traço. Entendeu? Se fosse circuito 1, traço, 1 traço. Aquilo ali é basicamente a identificação daquele circuito, do determinado circuito, daquele ponto de iluminação, ou da tomada, e assim por diante. Do lado aqui é a quantidade de lâmpada que tem nesse ponto de iluminação e a potência. Ou seja, ali eu tenho duas lâmpadas de 100 watts. 2 vezes 100 watts. Duas lâmpadas de 100 watts. Deu para entender? Naquele ponto de iluminação ali do circuito 4, eu tenho duas lâmpadas de 100 watts, comandada pelo interruptor A. Basicamente é isso, gente. Fácil. Isso aí daqui a pouco vai estar na veia de vocês, não vai esquecer nunca mais. Embaixo, no item 8.2, a diferença é o quê? Que é na parede, é a arandela. Em cima é no teto, é a tradicional lâmpada no teto.
incandescente, né? Embaixo são as arandelas. O que é a arandela? A arandela é uma lâmpada na parede. Aquelas tartaruguinhas que a gente bota em muro, no quintal, em garagem. Aquilo ali é uma arandela também. Ela fica presa à parede aqui. Ó. A diferença de uma para outra é que aqui ó, tem uma puxadinha aqui, ó, uma espécie de uma parede aqui, tá vendo? E as outras informações é a mesma coisa, comandada pelo interruptor A, circuito 4, duas lâmpadas de 60 watts. Lembrando que toda vez que você vê um W, é o watts, tá? Aqui embaixo, ó. Uma observação. Sempre que for na parede, tem que identificar a altura. Tem que falar a altura. No projeto tem que botar a legenda lá. Da altura da arandela. Por exemplo, tá a 2 metros, tem que colocar 2 metros. No projeto tem que estar identificado, tá? Vamos lá. Item 8.3. Ponto de luz incandescente no teto, embutido. Isso aí é muito visto em forro PVC, forro de plaquinha de gesso, forro de drywall, entre outros. Muito visto. Ponto de luz incandescente no teto, embutido. Quando você vê um círculo dentro do outro, já sabe que é ponto de luz embutido no teto. Tá? Aqui, ó. O restante das informações é a mesma coisa. Circuito, número do circuito, identificando. Quem comanda. Aqui está exemplo letra A, tá? Mas pode ser letra B, letra C. Isso aí vai depender lá do projeto. Duas lâmpadas de 100 watts, tá? Sempre tudo identificado, assim mesmo. Sempre. 8.4, vamos lá, item 8.4. Ponto de luz fluorescente no teto. Ponto de luz fluorescente no teto. Quando você vê um círculo e em volta um retângulo, já sabe que é o ponto de luz fluorescente no teto, embutido. Tá? Aí ali ele é comandado pela letra dele, respectiva letra dele, o número do circuito lá e a quantidade de lâmpada. Ali no caso ele tem 4 lâmpadas de 20 watts. Item 8.5. O 8.5 é aquele mesmo esquema. Viu aquelas ranhurazinhas ali embaixo? É na parede. Ele é igual ao de cima, porém tem as ranhuras embaixo. É igual aqui, ó, no item 8.2. Em cima e embaixo. Ele é igualzinho, só muda as ranhurazinhas aqui, ó, identifica que ele está na parede. É igual aqui. Ó. É a mesma coisa que aqui, só que tem as ranhurazinhas aqui. Ó. De restante, as informações, ó, circuito, ponto de comando, que era comandada, a quantidade de lâmpada e a potência da lâmpada. Né? Aqui ó, é ponto de luz fluorescente no teto, embutido. Né? Aqui, ó. Esse aqui é embutido, esse aqui não é embutido não, tá, gente? Esse aqui é só no teto. Esse aqui não é em forro, esse aqui que é em forro. Esse aqui é em forro. Então é basicamente isso aí, gente. Essas daí são as principais simbologias. Vamos para as tomadas? As tomadas já tem umas regrinhas, né? Tem umas regrinhas já. Que acontece. O item 9.1. Toda vez que você vê uma tomada, isso aqui significa que é uma tomada, esse triângulozinho. Toda vez que você vê esse triângulozinho todo em branco, significa que essa tomada ela é uma tomada baixa. É uma tomada baixa. Ela tem que estar a 300 milímetros do piso acabado. O que é 300 milímetros? Você convertendo para centímetros, ela é 30 centímetros do piso acabado. 30 centímetros do piso acabado. Acabou o piso, está prontinho? Ela tem que estar a 30 centímetros. Tá? É norma. 30 centímetros do piso acabado. A de baixo é a média. Quando você vê meio assim, metade branco, metade preto, já sabe que é meia altura. É média. Ela tem que estar a 1.300 milímetros do piso acabado. Que convertendo para centímetro é 1,30 m. 1,30 m. 1,30 m. Isso aí, gente, está tendo uma discussão para fazer essa mudança aí dessa norma.
para botar de 1,30 a tomada média para 1,5. Para quê? Qual o intuito? No intuito de ajudar, né, a acessibilidade de pessoas com deficiência, cadeirantes, para estar na altura ali que o cadeirante consiga acessar. Provavelmente isso aí em breve vai mudar, provavelmente vai para 1,5, mas até o devido momento, o atual momento, é 1,30, tá? Então vamos continuar nessa pegada aí de 1,30. A outra, o item 9.3, é tomada alta, 2 metros do chão, 2 metros do piso acabado. Tomada alta é muito usada para quê? Ar-condicionado, chuveiro. Galera, observação aqui. A tomada alta para chuveiro, ela é identificada no projeto como tomada alta. Só que, na hora de você executar o projeto, você não vai usar tomada no chuveiro, tá? É proibido. Chuveiro não pode colocar tomada. Chuveiro tem que colocar um conector específico para chuveiro, tá? Tomada não suporta a corrente que passa no chuveiro ali. Tomada não suporta. Tem que ser um conector específico. Muito usado aí é o conector de porcelana. É muito usado para chuveiro. Mas lá no projeto vai estar assim, porque ela é um ponto de tomada alta. Vai estar assim, tudo preto. Tá? Esse número aqui é a identificação do circuito, como eu falei. Ó, traço 5 traço, ó, traço 3 traço. Identifica aqui que é o número 3, circuito 3. Esse aqui circuito 5. 300 VA é a potência daquela tomada, potência aparente. 300 VA. VA significa potência aparente. A gente vai entrar nesse assunto muito em breve aí, mais à frente, tá? Senão eu vou perder um tempo aqui explicando, mas lá na frente vou ter que falar de novo, então vou deixar para falar lá na frente o que é VA. Tá? E embaixo, no item 9.4, tem uma tomada de piso, tomada embutida, tomada de luz no piso. Essa tomada é muito vista onde? Em ilha. Ela é embutida no piso, na ilha. Ela é muito vista lá. No chão também, mas não é tão vista como na ilha, como em bancada. Ela é muito vista em bancada e ilha, essa tomada embutida aí no piso. Mais abaixo são as de telefone. Saída para telefone externo, né? Na parede. Isso daí ultimamente não está sendo muito usado, mas é sempre bom ter isso aí gravado, porque pode ser que você pegue um projeto que tem essas informações aí, essa simbologia, né? Então sempre bom ter isso aí em mente. É basicamente a simbologia das tomadas, só que invertida. O triângulo é invertido. Vamos dar continuidade? Aqui eu trago esse esqueminha de iluminação, né? Para fazer a ligação de uma lâmpada. Isso é bobeira, mano. Eu queria botar isso aí lá no final junto com a prática. Só que a prática eu vou estar colocando depois. Mas vamos lá. A fase. Deixa eu desenhar um interruptorzinho aqui do lado aqui, como se fosse aquele interruptor lá, que é a parte interna dele. Um interruptor simples, ele vem com dois polos. Um polo superior e um polo central. Centralizado aqui. A fase sempre vai entrar no do meio. A fase sempre vai entrar no do meio. O outro é o retorno. A fase sempre vai entrar no do meio. Aqui, ó. Essa aqui está entrando no meio. Vamos botar aqui, ó. Fazer um desenho aqui, ó. E o retorno aqui está entrando aqui, ó, no superior. A ligação dessa lâmpada não tem mistério também. Isso é muito simples. Ela vem, a fase vem e entra no interruptor no polo do meio. O neutro da alimentação vai no receptáculo. O que é receptáculo? Receptáculo é o nome técnico do bocal. A gente chama de bocal, mas o nome é receptáculo. Vou fazer um receptáculo aqui, vou fazer um desenho aqui, só para o esquema da ligação aqui. Finge que isso aqui é um bocal, né? Ó, o neutro, ele vai vir aqui, ó. Ele vem da rede, conecta no bocal. O retorno sai do polo superior do interruptor
e vem no bocal do outro lado. Lembre-se, a fase nunca vai na lâmpada, nunca. A fase passa pelo interruptor e sai um retorno. Esse retorno vai direto para o bocal da lâmpada. E o neutro da alimentação vai direto para o bocal da lâmpada. Tá? Não tem erro. Vamos lá. Esquema de ligação para tomadas em 220 e 127 volts. Gente, 127 volts, fase, neutro e terra. 220, fase e terra. Fase é o terra, o condutor de proteção. O neutro ele é usado em 127 volts. 220 volts é duas fases. Porém, nem todas as residências que vocês forem fazer um serviço não vai ter duas fases. Por quê? Se o tipo de fornecimento da residência for monofásico, vai ser uma fase só. Ou seja, não tem como botar a tomada 220. Monofásico não tem como botar a tomada 220. Monofásico é uma fase só. Só tem como botar 127, que é fase, neutro e terra. Para você colocar tomada 220, você tem que ser bifásico ou trifásico. Aí você consegue ter duas fases. Porque tem que ser duas fases diferentes para você colocar uma tomada 220, tá? Então, residência com fornecimento monofásico só dá para fazer ligação de tomada 127 volts. Esse esquema eu vou fazer ele na prática depois, tá? Primeiro eu vou passar essa parte teórica aí, para a gente ter um conhecimento mais teórico, e depois a gente vai para a prática, fazer vídeo fazendo essas ligações aí, tudo mais. Aqui a gente vai estar praticando um pouquinho aquilo que a gente aprendeu na simbologia, né? Lembra que eu falei dos conduítes lá, dos eletrodutos? Falei também dos condutores, das tomadas baixas, do quadro parcial. Vamos lá de novo? Ó, aqui, ó. Isso aqui tá tudo ali naquele projetinho. É um projeto bem simples. Ó, isso é um cômodo. É um cômodo. Esse projeto é um cômodo simples. Com um ponto de iluminação, com 3 tomadas e um quadro. Só. E um interruptor, né? Só. Então, aqui, gente, ó. O que eu falei lá? Toda vez que você vê vamos lá, primeiro a gente tem que identificar o quadro. Toda vez que você vê esse quadro aqui dentro da parede, olha, está dentro. Você já sabe que ele é o quê? Embutido. E eu falei também que toda vez que você vê ele todo preto, ele é o quê? Parcial. Ele é um quadro parcial. Vamos lá conferir. Ó, cadê? Aqui, ó. Dentro da parede, ele é isso aqui, ó. Quadro parcial. Ele é um quadro parcial. Vamos lá. Aí aqui, eu também falei lá que toda vez que eu ver uma linha assim, ó, contínua, isso quer me dizer que é um eletroduto passando pelo teto, né? Ou pela parede, mas nesse caso aqui é pelo teto. Aqui, ó, é pela parede. Tá vendo? Tá por dentro da parede aqui, ó. Aqui é um eletroduto embutido na parede. Aqui é um eletroduto embutido onde? No teto. Aqui, ó, se fosse assim, ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, vou botar uma caixa de medidor aqui só. Deixa eu botar aqui assim. Finge que aqui tem um medidor na varanda, no quintal. Vou botar um M aqui, ó. Tá feio, mas dá para entender. Aqui é o medidor. Se fosse assim, o que isso aqui quer me dizer? Que esse eletroduto aqui, ele é subterrâneo. Ele está vindo do meu medidor pelo quintal, ó, por baixo do chão, e está alimentando o quê? Aqui, ó. Tá chegando a alimentação onde? No meu quadro. Aí aqui na rua, da rua, ele vem, tá vindo o quê? Ó, fase, neutro e terra. Tá vendo? A alimentação vem do meu medidor, vem por baixo do chão, ó, embutido. Toda vez que for tracejado, como eu disse, ó, é embutido. Chega aqui, ó, dentro do meu quadro, né?
Então, galera, toda vez que for assim, essa linha contínua é embutido pelo teto ou pela parede. Aqui nesse caso é pelo teto. Sabendo disso, eu já consegui identificar aqui que eu tenho dois circuitos passando por dentro desse eletroduto. Circuito 1 e circuito 2. Circuito 1, fase neutro. Circuito 2, fase neutro terra. Isso aí eu já sei o quê? Que o circuito 2 é de tomada. Por quê? O circuito de iluminação não precisa do condutor de terra. O circuito de tomada sim. Então, já sei que o circuito 2, por ter o terra ali, ele é o circuito de tomada. E o circuito 1 é o circuito de iluminação. O que faz? O que acontece? Ele vem do meu quadro, por dentro do eletroduto, chega aqui nesse ponto de iluminação. Esse ponto de iluminação aqui é incandescente. Como que eu vou explicar? Não tem aqueles pontos de iluminação na laje, que ali sai os fios, quando a gente vai passando os fios. Então, é isso aqui. Ele vem do quadro, vem com os cabos aqui dentro do eletroduto. Chega aqui, ele é distribuído. Tá? Ó, por exemplo, o circuito 2, que é o de tomada, vem aqui, chega aqui, ó, ele distribui para cá, ó, para essa tomada, distribui para cá, ó, para essa tomada, ó, tá vendo? Ó, distribui, ele vem do quadro, ele vem aqui, ó, vem por aqui, chega aqui, ele distribui para essa tomada, distribui para essa tomada, sempre identificando. Lembra que eu falei lá? Ó, que era traço, número, traço. Aqui só não está o traço, mas normalmente vem traço, número, traço. Ó, ó, traço, número, traço. Tá vendo? Isso é a identificação do circuito. Então ele alimentou aqui as duas tomadas. Nessa tomada aqui, ele já foi junto com o circuito de iluminação. Por quê? Porque ele passa por dentro do interruptor. Na parede do interruptor, ele joga para o lado para essa tomada aqui. Ó, o circuito de tomada. Tá vendo? O circuito de tomada ele vem aqui, ó, passa por aqui. Ó. Esse aqui é o circuito de tomada, circuito 2. Terra, fase e neutro. Ele vem, passa por aqui, sai aqui por trás pela lateral e alimenta quem? A tomada. Tá vendo? Esse aqui é o circuito de tomada. Agora vamos lá falar do circuito de iluminação. O circuito de iluminação vem fase neutro. Chega aqui. Sendo que aqui, lembra que eu falei lá naquela representação lá da iluminação? Que o neutro ele vai direto no receptáculo. Aqui, o neutro aqui. Tá vendo? Ele vai direto no receptáculo. Direto na lâmpada ali, não tem? Então, aqui é a mesma coisa. Ele vem e para aqui. O neutro, ele para aqui. Ele não vai para o interruptor. Tá vindo o neutro em fase. O neutro para aqui. Chegando aqui, eu conectei ele na lâmpada. O outro polo da lâmpada, eu vou levar lá para o interruptor. Qual é o outro polo da lâmpada? O retorno. Olha o retorno aqui. Ó. Esse pontinho aqui, do circuito 1, é o retorno. Quando ele é assim pela metadezinha, é o retorno. Ele vem junto com a fase entra no polo do meio e o retorno no polo superior. O neutro fica na lâmpada. O retorno é ligado direto à lâmpada. O retorno é ligado direto à lâmpada. Na lâmpada e no polo superior do interruptor. O neutro é ligado direto à lâmpada. E a fase vem da alimentação direto para o meu interruptor. A fase vem do meu disjuntor, passa ali pelo conduíte, pelo eletroduto e vai alimentar meu interruptor. Tá? Não tem erro. Isso aí é prática. Isso não tem erro. Isso aí Aí aqui, ó, é aquilo que eu falei. Só tem um erro aqui que eu vou acertar agora. A lâmpada A está sendo alimentada pela lâmpada A. Aqui eu peguei essa imagem aqui. Tá com a lâmpada B, mas não é. É aqui, ó. Lâmpada A alimentada pelo interruptor A. Comandada pelo interruptor A. Daqui eu comando essa lâmpada. Aqui é 200 VA, é a potência aparente da lâmpada. Aqui identificando o circuito da lâmpada, ó. Circuito 1. Ó, circuito 1 aqui, ó. Sempre que vocês verem o T é terra. Essa risca atravessando assim, ó, fase, o L invertido é neutro. Quando vocês verem esse risquinho assim pela metade, é retorno. Tá bom, galera? Isso aí é bom sempre praticar. Quanto mais praticar, melhor fica. Agora, eu vou dar continuidade na próxima parte, no próximo vídeo.
vai vir também um conteúdo muito bom aí pra gente. Vou até dar uma passada aí logo. Tem muita coisa boa aí pra vir pra gente ainda. Em breve aí, na próxima parte eu vou estar disponibilizando aí pra gente dar continuidade. Essa elétrica do zero até a entrega da chave para o nosso cliente lá, com a elétrica prontinha. Valeu, gente? Em breve a gente vai trazer o próximo aqui.